Olá, pessoal. Meu nome é Rafael, sou colaborador do Grupo de Dependências Tecnológicas do AMIT, do IPQ. O coordenador desse grupo é o Dr. Cristiano Nabuco. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui, uma espécie de um bate-papo. Eu estou com duas colegas minhas também, colaboradoras do grupo. Eu vou pedir que elas se apresentem aqui para que vocês possam conhecer um pouco o trabalho delas. Silvia? Boa noite, Rafael. Boa noite, Sheila. Boa noite a todos. É um prazer grande poder compartilhar essa conversa, esse bate-papo com vocês. Eu sou Silvia Vanenck, eu sou psicóloga, terapeuta de família e casal e sou colaboradora do Núcleo de Dependências Tecnológicas do IPQ e trabalho fundamentalmente com grupos de pais. Sheila? Eu sou Sheila Nisker, boa noite para todos. E eu sou médica voluntária também da dependência tecnológica do Grupo de Transtorno de Controle de Impulso do IPQ da USP e sou médica de adolescentes da Universidade Federal de São Paulo, o setor de medicina do adolescente. Vamos bater bola aqui sobre esse tema de dependência tecnológica em adolescentes, famílias e adultos. Tá certo. Hoje o tema que a gente decidiu discutir um pouco seria a internet, né, em tempos de quarentena, as duas faces dessa moeda. Eu acho que a primeira pergunta eu gostaria de fazer para a Sil, né? Nesse tempo de pandemia, em geral, antes a gente costumava ter uma rotina muito fora de casa, né? As crianças iam para a escola, os pais acabavam indo para o trabalho. E com a pandemia, todos acabam tendo aí que conviver com uma frequência muito maior, né? O que seus pacientes têm relatado a respeito dessa convivência? Como está sendo essa convivência maior? A gente percebe que algumas pessoas têm aí utilizado aparelhos de tecnologia com uma frequência muito maior. Qual é a experiência que você está tendo, Sil, com seus pacientes? Bem, o que a gente pode observar é que está bastante difícil para todos. A princípio, pareciam férias, não havia nada muito organizado, nem as escolas estavam organizadas para poder fazer aulas online, seguir o calendário delas online. De repente, os pais que trabalham foram transferidos para o trabalho home office, as crianças, os filhos, né, crianças, os jovens, todos em casa, e se havia alguém que ajudava nos afazeres domésticos, passou também a ser liberado para não vir. Então, no começo eram férias, não havia nada muito definido, e aí começaram a surgir as dificuldades, né, em como organizar a vida, a rotina de casa. Então, foi difícil. Foi difícil. O que nós pudemos saber, assim, que os filhos estavam trocando o dia pela noite, os pais não tinham privacidade para poder trabalhar dentro de casa, havia toda a questão dos afazeres domésticos, isso sem contar aquilo, né, de sair, de poder abastecer a casa. Então, estava muito difícil. Começaram a surgir queixas do tipo sobrecarga, normalmente sobre a mãe, que estava assumindo tudo, conflitos, né, porque os filhos não estavam se adaptando à rotina de aulas online, exigindo, né, a própria escola exigia que os pais acompanhassem os filhos menores na parte das aulas,
E os pais não conseguiam fazer isso, não tinha a menor paciência, porque, na verdade, isso era muito mais delegado à escola ou terceirizado. Então, eu penso que aos poucos os pais começaram a perceber o trabalho que dar conta disso tudo, né? E ser produtivo. Então, esteve bastante difícil. Eu penso que agora, depois de 2 meses, aos poucos as famílias estão se organizando, estabelecendo rotina e seguindo. Sheila, o que você conseguiria falar para a gente assim da sua experiência como pediatra, né, em meio a toda essa pandemia, a mudança na rotina que as famílias estão tendo em casa? Assim, você percebe que isso está tendo um impacto, por exemplo, na rotina escolar das crianças, na rotina da família, no trabalho dos pais, na atenção que eles davam às crianças, no cuidado que eles têm com as nossas crianças? Como está sendo a sua experiência aí no consultório, na vida como pediatra? Então, a Silvia resumiu muito do que está acontecendo com as famílias. As famílias tinham varrido o problema de educar para as escolas, e as escolas, por sua vez, estavam fazendo um trabalho que era parental mesmo, eram dos pais irresponsáveis. E o que está acontecendo é que a família está se reajustando mesmo nos trabalhos domésticos, na educação dos filhos, na parte de tarefas escolares, que muitas vezes era delegado mesmo às empregadas domésticas, às babás, à escola, à educação, os limites. Então, o que a gente vê é que o que não tinha antes, até a gente fala que, de certa forma, a pandemia veio como uma transformação da família que pode ser positiva, nesse sentido de ver que falta limite até de ficar no entretenimento, de fazer as tarefas escolares, organizar uma rotina dentro de casa para todos, também contribuir até nas tarefas domésticas, o adolescente, que eu lido muito, seria muito importante. Agora, assim, todas as necessidades básicas mudaram, né? Começou por uma sobrevivência, você com aquele medo de morrer e medo da doença, aí você ficou dentro de casa com angústia, com esse medo, com um pouco de ansiedade e tudo, e aí você começou com esse medo da sobrevivência, depois você começou a fazer, se você não tiver nenhum transtorno de ajustamento, depois do 2º mês você já deve estar bem ajustado a estar isolado ou distanciado socialmente. Então, você teve que estabelecer a sua rotina, muita gente trabalhando em home office mesmo, e a rotina de seus filhos. E fazer atividades também com seus filhos, né? O que seria bastante importante. Talvez você não tenha feito nenhuma grande atividade dentro de casa com seus filhos antes, porque você tinha a possibilidade de sair ao ar livre, fazer, visitar os avós e tudo mais, mas agora você tem essa oportunidade de organizar e colocar um tempinho por dia até para fazer jogo de tabuleiro, para assistir um filme adequado a você e aos filhos, bom, enfim. Bom, mais ou menos isso. Vários dos meus pacientes estão realmente com problema, né, em conseguir se adaptar a essa rotina. Sil, como que a gente faz quando a rotina prévia já desses pacientes já, de alguma forma, já era um pouco desestruturada, né? A gente sabe que algumas famílias, às vezes, têm uma certa dificuldade em colocar alguns limites, né? Definir qual é o tempo de uso adequado daquela ferramenta, por exemplo, o videogame, a internet, as redes sociais. E isso é algo que, às vezes, já vem mesmo de antes, né, dessa pandemia.
E agora, na pandemia, que a gente tem uma tendência, às vezes, a utilizar de maneira mais intensa as ferramentas, talvez isso complique. Qual é a sua experiência em relação a isso, né? A essas famílias que já vinham com problema em fazer um uso da tecnologia adequada e que agora talvez estejam tendo mais dificuldades. Sim, isso é fato, Rafael, porque parece assim, né? Se a, a internet, né, com todos os seus recursos, estava sendo demoniada, agora o que a gente vê é assim, ela é um salva-pátria, né? E então, o que eu tenho ouvido é que realmente eles continuam usando tanto quanto ou mais o uso mesmo, né, abusivo dos games, das redes sociais, estão usando muito mais. E o que eu vejo é assim, algumas famílias acabaram deixando de lado, né? Um pouco pensando assim, o que se antes eu não dava conta, agora muito menos. Então, tem deixado. Mas tem aparecido algumas, algumas aberturas de aproximação dos pais em relação, em direção aos filhos. Então, uma coisa que nós temos observado é que alguns pais estão se dispondo a estar mais junto dos filhos. Então, vão lá, sentam ao lado, vão entender o que é que eles jogam, com quem eles jogam, o que aquele jogo significa na vida dele. Então, alguns diálogos estão começando a ser construídos no âmbito de algumas famílias. Algumas famílias têm conseguido, inclusive, respeitar o momento em que o filho está jogando e que, se houver alguma interferência, provavelmente isso vai gerar conflito, levando a violências. Então, eles conseguem, de alguma maneira, aguardar, sinalizar e aí solicitar que eles possam ajudar em alguma coisa ou virem para uma refeição conjunta. Agora, pode continuar. Então, existem vários formatos. Tanto os pais querendo se aproximar ou se dispondo a aproximar, né? Como outros que falam, eu não vou dar conta de tudo, então deixa para depois. Agora, tem, por exemplo, nós soubemos de uma família que resolveu fazer reforma em casa. E aí, o que eles fizeram? Chamaram o filho para ajudar a pintar o quarto dele. E ele se disponibilizou a isso. Então, um menino que ficava o tempo todo recluso, distante, sem falar com ninguém, de repente passou a interagir através desse interesse. Mas é lógico, né? Não é todo mundo que tem uma casa em reforma nesse momento, então tem que usar a criatividade, né? Sheila, como que a gente faz, né, para lidar? Porque essa rotina é muito importante, né, principalmente para os adolescentes, né, para que eles consigam aí se organizar, ter uma rotina de estudos adequada, uma rotina de sono adequada. Como a gente faz, né, para conseguir colocar um pouco de ordem dentro dessa rotina? Porque minha experiência é que muitos deles têm começado aí a dormir mais tarde,
ir acordar também mais tarde, porque não tem essa obrigação, muitas vezes, de estar na escola e acabam se desorganizando completamente. Muitas vezes, quando os pais tentam colocar alguma regra, eles acabam tendo uma certa dificuldade. Qual a sua experiência aí nessa colocação de regras, nessa organização de uma rotina para os adolescentes? O que você acha que funciona melhor? Onde teria o problema dessa colocação de regra? Então, eu acho que assim, com crianças, a autoridade é mais mesmo dos pais ou responsáveis. Criança, eu digo até 10 anos, que acima de 10 anos é adolescente. Com o adolescente, teria que tudo ser negociável, né? Então, entrar numa mediação entre o que ele quer e o que você acha adequado. Então, a rotina é muito importante para qualquer pessoa nessa pandemia. Se alguma coisa não deveria ser abandonada, seria a rotina. Colocar pelo menos parte do seu dia ou a maior parte do seu dia com uma rotina produtiva, para você sentir que você aproveitou o seu dia de alguma forma, até para o adolescente. O importante, nas escolas particulares ou na família de classe média e classe alta, eles estão respeitando que o pai paga a escola e aquele horário e as tarefas que a escola demorou um pouquinho, mas acabou conseguindo fornecer a esses alunos. O pior é a classe menos abastada mesmo, em que as escolas não conseguiram se adaptar e esses meninos não têm os conteúdos que uma escola particular está fornecendo aos alunos. Esse menino de uma classe mais desfavorecida, ele tem que ter uma rotina até de aprender outras coisas, né? Ele pode ensinar a parte de tecnologia para a mãe e a mãe ensinar ele a cozinhar, por exemplo. Né? Pode ser agradável ele até cozinhar a própria comida, ou até pintar, ou fazer um quebra-cabeças com a mãe, o pai, ou jogar um jogo de tabuleiro. Tem tudo isso que seria legal junto com a família. Agora, não usar dispositivo na hora da refeição, isso acho importante, e dormir o número de horas adequado também é o negócio ou a negociação que não deveria faltar nunca. Né? Tem coisas que são inegociáveis, passar uma noite inteira jogando, mesmo que seja na pandemia. Bom. Eu acho que esse estabelecimento de rotina é fundamental, mas a gente sabe que alguns adolescentes são bem difíceis em seguir regras, né? A gente coloca a regra e eles, de alguma forma, às vezes se opõem simplesmente por se opor, né? A gente não consegue entender por que tanta oposição. Como que a gente consegue lidar com essa oposição que às vezes surge na adolescência, né? Que às vezes até parece natural, a gente vê em filmes e séries esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Como que a gente faz para lidar com isso de uma maneira empática, de uma maneira a entender por que aquilo está acontecendo com o adolescente, de uma maneira a ajudá-lo, né, a entender que a rotina é fundamental para ele? Sim, eu não vejo outra saída, Rafael, que não seja o diálogo. A gente sabe que para o adolescente, muitas vezes, o diálogo não é bem-vindo, porque muitas vezes ele vem com imposições, censuras, sempre sinalizando aquilo que não está bom, né, na vida deles. Então, eles acabam naturalmente reagindo contrariamente. O que seria interessante seria assim: bom, pessoal, saiu do ar. Não, estamos ouvindo. Não, normal. Pode continuar, Sil, está funcionando. Sil? Que é interessante poder mostrar para os filhos, né, que estão todos sob o mesmo teto. Todos precisam se alimentar, todos precisam
trabalhar, todos precisam ter a casa limpa. Então, é o momento de conversar e sugerir divisão de tarefas. Não significa um dia um faz isso, o outro faz aquilo, mas temos várias tarefas a serem desempenhadas, né? Então, vamos dividir. Hoje é o dia da faxina, então vamos lá, todo mundo fazer a faxina na casa. Hoje é o dia que a gente vai poder cozinhar por mais dias para poder congelar. Então, vamos escolher um horário para fazer isso. E cada um vai aprendendo a arrumar a própria cama, coisa que normalmente não é feita, né? Arrumar a cama, varrer a casa. E é importante que isso possa ser conversado de uma forma a que eles possam sentir que há a necessidade da colaboração, e que eles possam se sentir úteis, que normalmente eles imaginam que eles não podem, não conseguem, não têm habilidade para colaborar em nada. Então, eu pensaria no caminho do diálogo, né, em que todos possam dar ideias de como organizar essa rotina, que eu achei muito importante o que você colocou, Sheila. Né? É importante que eles mantenham os horários, vai usar a internet como lazer, vai, mas também não é o tempo todo. Até porque, muitas vezes, várias pessoas da casa necessitam usar o aparelho e não tem um aparelho para cada um. Então, é importante organizar isso. Sheila, uma das coisas que você tinha dito, né, que a gente percebe mesmo no consultório, muitos estão trocando o dia pela noite, né? Muitos pacientes acabam virando a noite jogando videogame e nas redes sociais, assistindo séries, filmes. Qual a importância, principalmente na adolescência, né, que é a sua área de especialização, do sono, né, desse sono no período noturno para os adolescentes? Então, o que a gente pode falar é que, assim, infelizmente, as famílias já eram disfuncionais antes da pandemia. As famílias já não davam os limites antes da pandemia, né? Então, agora eles estão nesse rearranjo com um problema que já vinha de antes, porque o sono devia ser sagrado para qualquer pessoa, se ela quiser funcionar bem academicamente ou no seu trabalho no dia seguinte, porque o sono ele é hormonal, então você tem que desligar o seu estresse, que é do cortisol, 1 hora a 2 horas antes desligar todas as luzes, ter a profilaxia do sono sem barulho, sem luz, para ter um bom sono. Criança pode ter até pesadelo, terror noturno, tudo de ficar tanto jogando até 1 minuto antes de a mãe falar desliga e vai dormir. Então, assim, impor limites ou negociar limites, impor limites se for até 10 anos, e acima de 10 anos negociar os limites é muito importante. O sono para mim é uma coisa sagrada que, se a pessoa quiser desempenhar bem o dia dela no dia seguinte, ela tem que dormir. Parece que todo mundo quer continuar com o celular na cama de noite, jogando, ou quer continuar postando com os amigos nas redes sociais até de madrugada. Eu sou mais legal que minha mãe me manda. Eu tô aqui 2, 3 da manhã ou qualquer coisa assim. Não seria legal que tivesse esse dispositivo dentro do quarto do adolescente disponível a noite inteira. Já não era legal antes. Eu falo isso no meu ambulatório. Lugar de celular de adolescente é debaixo do travesseiro da mãe. Ele me olha que quer me matar, mas
eu considero, principalmente quando ele está com uma tendência de, ele já tem algum fator predisponente, uma baixa autoestima, ou ele é obeso, ou ele tem uma doença crônica, que ele já tem toda essa predisposição a ficar dependente, então a mãe tem que fazer a profilaxia de algumas coisas, por exemplo, levar o celular dele para baixo do travesseiro dela. Quer falar alguma coisa disso, Sil? Olha, essas regras, né, são fundamentais. Isso tem que ficar bastante claro e explicar por quê, né? Até essa ideia, né? Por que o sono é tão importante? Porque jogar em demasia, né? Pode provocar comportamentos de irritabilidade, por exemplo, né? Agressividade. Agressividade, diante da primeira frustração. Então, isso é muito importante que seja conversado com os filhos, né? E tem que realmente estabelecer isso, né? Um tempo para que ele jogue e desligue, um horário, vamos dizer, compatível com o horário do sono. Agora, Sheila, essas são todas alternativas que nós sabemos muito bem, e todas as famílias sabem, que é muitas vezes difícil de manejar com os filhos, especialmente os adolescentes, né? Agora, vale a pena, né, olhar para aquilo que o filho faz de bom, né? Uma mínima coisa que ele faça que possa ser reconhecido, né? Não é dizer muito obrigado, né? Não, é reconhecer, olhar de fato para aquilo que foi positivo, porque isso vai melhorando a empatia entre os membros da família, né? O filho adolescente está acostumado só a tomar bronca, né? É hora de começar a fazer um pouco diferente. Um olhar de afeto, né? Um olhar de afeto é muito importante. Muito importante. Uma outra dúvida, Sil. Alguns pacientes meus, às vezes, eles me contam que passam, às vezes, a noite acordados, trabalhando ou mesmo estudando, porque eles se sentem mais concentrados. Parece que a atenção deles é um pouco mais preservada durante o período noturno, é o que eles me relatam, né? Aí a gente vai investigar, muitas vezes, o grande problema que prejudica a atenção deles é o uso do celular. Eles falam que durante o dia chegam muitas mensagens, muitas notícias, e isso vai prejudicando a atenção deles e o foco que eles têm no estudo. Esse uso de tecnologia, na sua experiência com seus pacientes, ele pode prejudicar a atenção mesmo dos pacientes? Como que é para você? Sim, nós temos que considerar que, normalmente, os jovens ficavam, muitas vezes, sozinhos em casa, né? E a atividade deles era o jogo. Hoje, eles estão num ambiente em que a casa toda está em movimento. Música, com outros estímulos, né? Um brigando com o outro, bateção de porta. Então, isso realmente interfere na atividade deles, ainda que seja atividade de jogo, ainda que eles coloquem o fone de ouvido, né? Mas, de alguma forma, interfere. Eu penso que isso
E de toda maneira, né, a distração acaba ficando maior, especialmente quando eles têm que se concentrar para um trabalho, ou um estudo, né, interfere. Agora, também vejo uma forma de negociar isso, né? Criar um ambiente que eles possam trabalhar e estudar de uma forma um pouco mais privada, né? Se eles têm uma reunião ou algo assim, realmente eles precisam de algum silêncio. Uma maneira também negociar, assim como os pais precisam disso para poder exercerem suas atividades profissionais. Sheila, e com todas essas informações que chegam, né? Muitas vezes eles me falam que vai chegando uma notícia atrás da outra, né? Tantas notícias políticas, tantos acontecimentos aí no Brasil nesse momento que acaba deixando eles um pouco angustiados, né? Com tanta notícia assim. Mas uma dúvida que eu tenho, né? Será que todas essas notícias são valiosas mesmo? Será que toda informação de fato é um conteúdo? Como que você aborda essa questão com seus pacientes? Então, super legal essa pergunta, porque tem muita informação. A informação realmente não é conteúdo, a não ser que ela tenha uma curadoria. Aliás, eu fui ver o que queria dizer curadoria há pouco tempo. Curadoria é você administrar as informações, selecionando do que é de boa procedência, o que não é fake news, né? O que não é um conteúdo falso. Mas, de qualquer jeito, tem, mesmo na escola, a escola devia promover os conteúdos que seriam legais para os seus alunos, né? Fazer a própria escola, o site da escola, o professor ministrar vários sites de conteúdo para poder a informação ser com curadoria e selecionada para virar um conteúdo. Agora, sim, o que a Sil estava falando, o que a gente vê dos nossos adolescentes, ele está com o celular na mão, com o computador ligado, mesmo que seja de um conteúdo bom, ele está com o celular na mão e com a televisão ligada. Ele tem milhares de distrações. Aí tá todo mundo mandando alguma coisa para ele entrar, ou para ele postar, ou para falar alguma coisa na rede social, ao mesmo tempo que ele está estudando. É impossível da pessoa informar o centro dela de memória e de aprendizado com tantas distrações. Isso não é possível. Quando você tiver que realmente estudar, você devia desligar o dispositivo para poder aproveitar o conteúdo. Isso já é totalmente provado. Fora que você lê eletronicamente, você lê como o jogo dos 7 erros, como diz o Dr. Cristiano Nabuco. Então, você seleciona, você escaneia e alguma coisa daquela página inteira você absorveu. Já é pouco, né? Não é a mesma coisa que você ir voltando quando você está lendo um livro. Você já vai aproveitar menos desse conteúdo. Quanto mais se você tiver com a televisão ligada e com alguém da rede social te mandando 1000 coisas e apitando o seu celular o tempo todo. Aí o aprendizado vai ser muito pequeno do que você estiver lendo. Realmente é impossível que a gente consiga se concentrar mesmo tendo qualquer tipo aí de notificação chegando. Eu mesmo tive a experiência que eu comprei um daqueles smartwatches e não parava de chegar a mensagem, eu não conseguia mais ler nada, assim. Acho que a notificação acaba trazendo muito prejuízo, assim, para sua concentração. E meus pacientes relatam isso com grande frequência. E Sil, uma outra coisa que eu queria perguntar para você, né? Nessa pandemia, a gente sabe que houve um aumento no consumo de artes de uma maneira geral, né? Então, a gente vê que houve um aumento na venda de livros, principalmente de maneira digital, né? Através do Kindle. A gente sabe que houve um aumento no número de assinantes da Netflix, aumento no número de venda de jogos eletrônicos. E a arte sempre foi uma forma aí de lidar com as nossas angústias,
sublimar alguns impulsos, uma forma aí de interagir com a sociedade, uma forma aí de se tornar uma pessoa aí um pouco mais capaz de interagir humanamente. Mas agora eu acho que a forma como a gente consome a arte tem sido principalmente através de meios eletrônicos, né? Qual é o prejuízo que isso traz, né, ao nosso contato com a arte? Bom, eu penso que esse isso usado dessa forma, né, que está sendo apresentado, naturalmente a pessoa não absorve tudo, né? Como a Sheila estava comentando, né? Podem ser muitas informações e que a pessoa vê na diagonal, né? Vai ler um livro, vai ler sobre arte, provavelmente é um conteúdo que a pessoa não necessariamente vai conseguir absorver, né? Porque é muito diferente de você ir a um museu, de você ir a um teatro, de você ler um livro, né? Então, eu penso que a pessoa não vai absorver isso tanto quanto ela poderia estar absorvendo presencialmente. Ok, estamos falando de um período que pode ser revertido, esse hábito de conhecer a arte através dos eletrônicos. Isso pode reverter no sentido assim, de repente a pessoa pode perceber que há muita coisa que ela precisa conhecer e está gostando de conhecer e transpor isso pós-pandemia, né, para algo presencial. Então, sim, eu acho que as pessoas estão buscando muitas coisas, inclusive muitos cursos, né? É bom, mas tudo que é excesso ou que não conseguir ser mantido passa a ser perdido. Sheila, esse uso de telas, né, a gente vê que pode trazer aí alguns aspectos positivos, como a Sil estava destacando, mas minha dúvida é quando é seguro, né, apresentar, né, levar a tela para os nossos filhos, né? A partir de que idade, com que forma aí a gente introduz a tela para as crianças? Eu sei que a SBP, né, a Sociedade de Pediatria Brasileira, ela tem uma recomendação a respeito disso, né, com base em faixas etárias, a forma de introdução. Você poderia falar um pouco mais para mim sobre isso? Então, até o Manual da Sociedade Menos Telas, Mais Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, baseado na americana, né, e na canadense, é muito bom, eu recomendo. Tem atualização em dezembro de 2019, quer dizer, é bastante atual. E o que eu chamaria atenção, abaixo de 2 anos, nunca, ou pelo menos evitar, né? Abaixo de 2 anos, a criança, a gente pode mostrar até uma galinha pintadinha, de repente, no teu celular, mas não deixar a criança com a galinha pintadinha ver a galinha pintadinha na hora que ela está almoçando ou jantando durante as refeições, que nem disse o Dr. Cristiano Nabuco, que a criança só comia com a galinha pintadinha, né? Mas o que eu faço, senão ela não come tudo? Mas quem expôs a galinha pintadinha para essa criança só comer com a galinha pintadinha? Então, abaixo de 2 anos não é shut-up toy, quer dizer, o brinquedo do cala-boca, né? Então, você dá e a criança fica quietinha, porque vai dar transtorno de aprendizado, de linguagem, de desenvolvimento cerebral, cognitivo mesmo. E indução de TDAH em crianças, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, já comprovado. Agora, assim, de 2 a 6 anos. De 2 a 6 anos, com o tutor,
1 hora por dia, ok. Acima de 6 anos, com o tutor de 1 a 2 horas por dia, mas com supervisão também, ok, né? Você acima, é assim, é interessante, eu vou falar já uma outra coisa. Os jogos eletrônicos acima de 13 anos, tem indicação diretiva das idades para os jogos, tem indicação diretiva da idade para os filmes, isso é bastante estudado, então veja antes de expor os seus filhos, né? Porque é bem embasado, então veja o que é indicativo para os seus filhos. Acima de 13 anos, porque ele não discerne a violência real da virtual. Então, ele vai, de repente, ser agressivo. Imagina, se ele pegar um GTA, que é um jogo horrível, que não deveria nenhum adolescente ou criança, piorou ainda, utilizar, ele vai virar uma ambulância, ele vai matar a prostituta. Que tipo de empatia você vai ensinar para um adolescente, ou você vai falar com um adolescente, ficar brincando com isso o tempo todo? Ele vai ser mais agressivo? Vai ser mais violento? Vai. Isso já está comprovado. Agora, lembrar que o adolescente, ele tem o sistema límbico, que é das emoções, com o pé no acelerador, a toda, desde os 10, 12 anos. Mas ele tem o córtex pré-frontal da função executiva, do planejamento, da resolução de problemas, do controle dos impulsos, só maturado de 25 anos. Então, a gente tem que ser o limite para ele. O limite tem que ser externo, porque não tem orgânico. Acho que era isso. Tá certo. Pegando seu gancho aí de limite, o papo tá muito bom, mas a gente está chegando no limite do nosso tempo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, dessem algumas dicas aí para as famílias, como lidar, né, com as crianças, com as tecnologias, com os adolescentes nesse período de pandemia. Silvia, você pode falar um pouquinho para mim suas dicas aí finais? Sim. O que eu vejo, né, nesse momento em que a vida de todas as pessoas está tentando entrar numa organização, numa rotina, a gente não pode esperar que tudo saia perfeito. E nem a gente pode cobrar dos filhos perfeição. Se antes não conseguíamos, agora, num cenário muito diferente, não vamos conseguir. Então, eu penso que é importante que a gente aprenda, enquanto pai e mãe, a flexibilizar alguns comandos. Isso não significa não ter limites. Sim, tem que ter limites, mas é importante que se saiba também flexibilizar o outro, né? O comando ao outro e a si próprio. Sheila? Então, é verdade, Sil, está tudo muito diferente do habitual. É uma fase que a gente tem que se transformar e ajudar na transformação até dos nossos, com afeto, com o olho no olho, todos dentro da mesma casa. Esses conseguem se tocar, ter contato, os de dentro da mesma casa. Então, com afeto, fazer atividades juntos, procurar cozinhar, pintar, montar quebra-cabeça, jogar tabuleiro, procurar esse momento em conjunto para poder até enfrentar os problemas que vão vir de prejuízo econômico, de prejuízo acadêmico, de vários tipos de enfrentamentos que vão ter, e por enquanto a gente tentar pelo menos ficar próximo aos nossos, dentro de casa, ajudando eles também no enfrentamento, porque eles também devem estar ouvindo o que está acontecendo, com medo, com ansiedade, com tristeza e com as próprias dificuldades de enfrentamento também. Então, acho que seria uma época de transformação, de cooperação,
de colaboração, não só entre nós, como entre os membros da família que estão fora, falar com os avós, com os mais velhos, tentar ver se você consegue ajudar seu vizinho mais velho, alguma coisa, você mostrar, ser o modelo dessa colaboração, talvez seja muito importante para ele ser mais empático e colaborativo na própria vida dele. Não sei. Tá certo. Bom, foi um prazer conversar com vocês. Eu acho que o papo foi muito bom, mas a gente está encerrando aqui, o tempo já está um pouquinho curto. Fiquem atentos às redes sociais, a gente vai produzir novos conteúdos semelhantes a esses. Se você quiser acompanhar um pouco mais do nosso grupo de perto, tem um site, é www.dependenciadeinternet.com.br. Só entrar lá, você vai conhecer um pouco da equipe, conhecer um pouco do nosso trabalho. E é isso, nos vemos em breve. Abraço. Abraço também. Obrigada. Abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.